Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos pregar a mensagem que eu disse aos irmãos que iria pregar, os salmos vizinhos ao Salmo 127, que era o que eu planejei pregar quinta-feira passada, mas não consegui. Eu fui para ele mesmo, não tinha outro, eu tive que pregar esses salmos, Salmos 126. Vamos lá. Como eu disse que pregaria, hoje a mensagem é dele. Como você já conhece a história, por pouco não foi dele na semana passada, mas o Senhor queria que fosse o 27. Vamos lá? Salmos 126. O tema da mensagem é: grandes coisas fez o Senhor por nós. Diante de tantas bênçãos, irmão, nós temos que lembrar como a palavra nos ensina a ser grato. Ou melhor, por que devemos ser gratos a Deus? Semana passada 127, essa 126. Vamos lá. Salmo 126. É um salmo pequeno, apenas de 6 versículos. Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Agrave isso aí, tá? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Que maravilha! Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, graças nós te damos. Que salmos lindos, Senhor. Que salmos maravilhosos. Que salmos significativos para nós, tremendo. É verdade, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso, exatamente por isso, que nós estamos alegres, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos seus servos e a igreja do Senhor. Continue iluminando a sua congregação, o seu rebanho, para que todos sejam edificados como igreja, no nome do Senhor, na luz da palavra, na edificação da igreja. O Senhor receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que salmos maravilhosos esse, não é? De vez em quando você não diz não isso aí? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Esse salmos é maravilhoso, irmãos. Eu não posso deixar de andar por uns salmos desses. Como você se sentiria, irmão, se estivesse preso e fosse liberto? No mínimo feliz e grato, não é? Não era assim que qualquer um de nós se sentiria? Fala sério. Se estivéssemos presos e de repente alguém chegasse e libertasse você, como seria a sua reação? Eu acho que de gratidão. Ficaríamos muito gratos. Este salmo retrata exatamente isto, irmãos. Este sentimento de alegria e gratidão ao poderoso Deus pela libertação do povo de Israel. Eu quero contar um pouco à igreja o pano de fundo desses salmos e como foi tremenda a história por trás dessa história. Por que eles estão assim, como quem sonha?
Eu acho que um dia você já ficou assim também, como quem sonha. Eu, por exemplo, fico embasbacado direto, como quem sonha. Eu acho que todos nós já se pegamos assim. Me belisque para ver se eu estou vivendo isso mesmo. É a mesma coisa. Quando eles dizem, nós ficamos como quem sonha, é aquela velha coisa que nós dizemos, me belisque para ver se realmente é verdade que eu estou vivendo tanta bênção e misericórdia do Senhor. Seja sincero, o Senhor não surpreende você não com as coisas tão maravilhosas que Ele tem feito para nós? Você não se pega assim, não, eu não merecia isso, mas Deus tem me abençoado muito, é bênção sobre bênçãos, e você fica dizendo realmente como quem sonha. Não é diferente, irmãos. Eles passaram por um estado assim, muito ruim, por isso eles estão tão felizes aqui. Por isso você está vendo o texto dizendo assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, como é que eles estavam? Ficamos como quem sonha. Eu acho que foi algo muito ruim que eles passaram. Eu acho que o que aconteceu com eles foi algo muito tenebroso para uma alegria tão grande como essa aqui. Você está vendo como eles estão? Quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos assim como quem sonha, dizendo, será que é verdade mesmo? Será que é sério que isso está acontecendo? É isso que o texto está dizendo, quando eles dizem que ficou como quem sonha. Eles estão dizendo que ficou um olhando para o outro, dizendo assim, será que isso está acontecendo mesmo? Nós estamos sendo libertos, abençoados, mesmo, isso está acontecendo. Nós ficamos como quem sonha. Nós podemos dividir, irmãos, esses salmos aqui em 3 partes. Primeira parte, nós podemos dividir como a memória e a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Isso vemos do versículo 1 ao 2. Esse pequeno texto aqui, vamos dividir ele em 3 partes. A primeira parte, a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Vamos ver isso na onde? Do verso 1 ao verso 2. A segunda parte nós separamos como reconhecimento e a gratidão a Deus por seus grandes feitos. Isso vemos aqui no versículo 3. Observe que essa separação, ela está conectada com o texto. 3 partes, um texto muito pequeno, dividimos apenas em 3 partes. A primeira parte, o povo diz, quando o Senhor resgatou ou restaurou a sorte de Israel, como é que eles ficaram? Ficaram como quem? Sonha. Então essa primeira parte nós separemos como a memória do povo quando saiu do cativeiro babilônico. Isso é, do verso 1 ao verso 2. A segunda parte é o reconhecimento do povo e em gratidão a Deus por seus grandes feitos. Isso vemos no verso 3. E a terceira parte, o clamor de exaltação. Isso vemos do verso 4 ao verso 6. Então vamos começar com a memória e a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Vamos ver isso do verso 1 ao 2. Vamos lá, vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. O que passa na sua cabeça aí agora, irmãos? Por que Israel ficou como quem sonha? Agora, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de quê? De riso. E a nossa língua de júbilo. Você viu? Eles estão contando algo muito grande que aconteceu lá com eles para nós. Isso aqui é um fato histórico escrito da história do povo de Israel. E Davi fez questão de escrever para nós, ou melhor, Salomão, como o povo de Deus ficou quando esse fato histórico narrado aconteceu. Como eles ficaram? Eles ficaram como quem sonha, como quem não acreditava que aquilo estava acontecendo. Veja, eles não tinham motivo para rir, eles não tinham motivo para ser felizes, mas isso que aconteceu foi tão glorioso, mas foi tão estupendo, foi tão grande, que o versículo 2 diz o que para nós? Então o que? Diante disso,
diante disso, diante do que foi feito por nós, diante desse acontecimento tão grande que chegou até nós, o que aconteceu com eles? A nossa boca se encheu de riso. Olha como é interessante isso. Algo teve que acontecer para Israel sorrir. E esse, irmãos, notem, é o sorriso de verdadeira alegria. Como algo teve que acontecer com você, sim ou não, para que verdadeiramente você tivesse a alegria de Cristo. Observe, vamos entender um pouco por que isso foi tão grande primeiro, ao ponto deles declararem que estava como quem sonha. Vamos entender isso. O que aconteceu aqui? Por que isso foi tão grande? Ao ponto dessa tremenda e estupenda declaração. Entender o que é que aconteceu. Por que essa saída é motivo de tanta alegria para esse povo? Vamos entender isso para entender o texto. Primeiro vamos entender por que isso é tão grande para eles. Por que eles estão como quem sonha. E depois vamos entender o porquê que essa saída é motivo de tanta alegria para esse povo. Irmãos, o povo de Israel, que é a passagem a qual está se declarando aqui, se desviou dos caminhos de Deus. E o que resultou? O desvio de Israel na escravidão do povo e na sua deportação para a Babilônia, onde foram subjugados num período de 400 anos de escravidão. A desobediência de Israel os levaram à escravidão. Isso aconteceu mais ou menos no ano 580, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os filhos de Israel cativo, para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias. Vamos ler para que possamos entender melhor o contexto dessa história e o motivo dessa alegria. Jeremias 25. Vamos lá. Jeremias capítulo 25. Todos encontraram Jeremias capítulo 25? Vamos fazer a leitura. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos,
não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folgueado. Irmãos, notem que o juízo de Deus foi anunciado. Olha o que Deus está dizendo, que ia fazer cessar dentre o povo a alegria deles. Olha lá, versículo 10. Farei cessar entre eles a voz de folgueado e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som da voz e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Está escrito aí? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor. Só até aí. Esse é o pano de fundo de Salmos 126. O povo pecou contra Jeová. Agora, irmãos, com certeza você leu e observou, né? Quantas vezes Deus disse assim: porque não me deram ouvidos. Eu falei, mas eles não quiseram atender. Veja que o tempo todo é Deus dizendo o que ia fazer e o porquê estava fazendo. Até o final que ele disse: vou trazer um rei ímpio e idólatra para levar vocês a cativo, e vocês ficarão na Babilônia 70 anos. Você viu Deus dizendo que ia tirar a alegria da noiva e do noivo? Deus disse: eu vou tirar a alegria de vocês. Esse é o plano de fundo. Perceba, irmãos, o estado era decadente de Jerusalém, de Judá e de Israel. Israel pecou e não deu ouvido à voz do Senhor, como você acabou de ler agora. Então o que é que Deus fez? Enviou o rei da Babilônia para tê-los como escravo. Mais uma vez, olha o que acontece. O povo de Deus sendo escravo de um povo estrangeiro. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Lá do Egito. Quando o povo era escravo de Faraó. Quem tirou eles de lá? Deus. E novamente o povo se colocou em um estado de escravidão. Irmãos, não tinha coisa pior, mais terrificante para o povo de Israel do que serem escravos novamente. Eles sabiam o que era o peso das algemas. Eles passaram nada mais e nada menos de que 400 anos pelo jugo cruel de Faraó. Quando Deus queria castigar o povo, ele já sabia o que fazer. O povo não suportava escravidão. Pois é, perceba, Israel se torna escravo de um povo estrangeiro novamente. E estar novamente sob um jugo cruel de um rei perverso. E o que foi que causou novamente os pés de Israel serem amarrados e as mãos algemadas? O afastamento deles de Deus. O pecado deles cada vez mais afastavam eles de Deus e eles não percebiam. Veja, na época, o pano de fundo de Salmos aqui, que é essa passagem que nós estamos lendo, por isso eles estão cheios de gozo. Na época que isso aconteceu, da profecia, ano 580, eles estavam tão rebeldes, eles estavam afastados do Senhor, e eles transformaram o templo de Deus, o templo de Jerusalém, em um amuleto, como as pessoas hoje
transforma coisas em amuleto, achando que aquilo vai ser um anjo da guarda para ela. Israel não fez diferente. Veja, eles transformaram o templo do Senhor em Jerusalém em um amuleto sagrado que os protegia dos inimigos. Ou seja, olha o que eles pensavam nessa época. Eles pensavam que pelo fato do templo de Salomão estar lá em Jerusalém com a Arca da Aliança dentro dele, nada de mal os aconteceria. Mas perceba, isso se tornou um amuleto para Israel. Eles não temiam o Deus do templo. Eles achavam assim: se o templo de Deus está aqui e a arca também, então, independente de como nós vivamos, Deus não vai deixar que o mal chegue até nós. Era assim que eles pensavam. Porque a arca representava o quê? A presença de Deus. E o templo estava lá no meio deles. Por isso eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles gritavam assim. Por quê? Porque fizeram do templo um amuleto. Eles achavam que só pelo fato do templo estar lá no meio deles, a arca está dentro do templo, Deus jamais ia permitir que nenhum rei idólatra invadisse a cidade santa, levasse o povo cativo e destruísse o templo. Eles jamais imaginavam que isso poderia acontecer, mesmo fazendo o que era mal diante do Senhor. Perceba, como eu disse, eles não temiam o Deus do templo. Eles não temiam o Deus que eles mesmos ofereciam sacrifícios. Eles não temiam o Deus da Arca da Aliança, da presença real, pura, poderosa. Eles passaram a viver do jeito deles, alienados. Eles não percebiam que quanto mais eles se afastavam de Deus, mais eles se aproximavam das correntes, da escravidão, dos seus próprios pecados. Irmãos, eles não perceberam que a pior escravidão já tinha acontecido com eles. Era a escravidão espiritual dos seus corações, que já estava longe de Deus. Eles já eram cada um escravo dos seus pecados. E essa escravidão espiritual dos seus pecados os leva para uma escravidão física. Porque eles não perceberam que a liberdade deles estava no temor deles ao Senhor, que estava no guardar a palavra de Deus no coração deles para a liberdade deles. E que Deus é quem tinha os feito livres. Quem libertou eles da mão de Faraó? Eles esqueceram disso tudo. Que Deus é quem tinha feito eles livres. E que a liberdade deles nunca procedeu deles mesmos, mas veio das mãos do Senhor. Eles esqueceram do Egito. Eles esqueceram que o homem só é livre verdadeiramente se Deus o libertar e o fazer livre. Então o resultado foi o cativeiro. 70 anos de escravidão. Fora da sua terra natal, fora dos seus costumes, fora do seu ambiente favorável. Eles agora são escravos de um rei que é idólatra, perverso, cruel, poderoso em uma terra estranha. Veja o que significa isso. Você morar em um lugar que você planta e colhe abundantemente, uma cidade próspera, abençoada, e de repente me levarem para um país estrangeiro, onde você é forçado a trabalhos de escravo, onde você planta para a prosperidade de outro e aonde você tem que viver humilhado. Foi isso que aconteceu com eles. Estava tudo bom até o dia que o rei Nabucodonosor, no ano 580, cercou Jerusalém, invadiu a cidade, destruiu o templo do Senhor, que eles achavam que era o amuleto sagrado deles. Nabucodonosor não só entrou em Jerusalém, como destruiu o templo e levou ouro e prata da casa de Deus para a Babilônia. Levou Daniel nessa leva, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o profeta Ezequiel também para a Babilônia. E muitos outros jovens e pais foram levados cativos para a Babilônia. Eles queimaram o muro da cidade, eles queimaram as portas, e tudo que você viu Deus falar por intermédio de Jeremias, que a cidade ia ser motivo de escândalo, aconteceu. A cidade
cidade ficou exatamente segundo Deus profetizou por intermédio de Jeremias. Quem passava dizia: quem foi Israel um dia? Muros caídos, portões queimados, e a cidade era motivo de espanto. Que coisa, não é? Eles agora são escravos. E agora nós voltamos para os Salmos 126. Vamos lá. Salmos 126. Irmãos, eu precisava contar essa história a vocês para que vocês entendessem agora. Agora faz sentido que eles estão como quem? Sonha. Você entende? Eles passaram por tudo isso que eu acabei de falar agora. Eles enfrentaram essa amargura de alma, de escravidão em uma terra estrangeira. Agora nós voltamos para o Salmos 23 e aí você entende agora. Chegou o dia da libertação desse povo. Por 70 anos se passaram, irmãos. Esses salmos aqui é o dia da libertação deles. O texto que lemos em Jeremias é o começo do que eu contei a vocês. Os salmos aqui é o dia que completou 70 anos amargos de cativeiro. E agora você entende, não é porque que eles estão assim? Imagina, irmãos, imagina como esse povo amargurou, como eles sofreram, como eles estavam aflitos, angustiados, perplexos e humilhados durante 70 anos. Mas a misericórdia de Deus os libertou. E por isso que você está vendo esse júbilo aí agora. Você entende por que o texto está dizendo que eles estão como quem? Sonha. Leia comigo aí. Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel. A ideia, restaurou a sorte aqui é libertou Israel do cativeiro. Quando o Senhor libertou Israel da Babilônia, como é que eles estavam? Ficamos como quem? Sonha. Agora eles entenderam, não é não? Por que eles estavam assim? Eles passaram por tudo isso, irmãos. Imagina, qualquer um eu acho que ficava assim, não é? Seja sincero. Depois de tudo que enfrentou, 70 anos fora da sua cidade natal, tanta humilhação, tanto trabalho forçado, escravizado, para a prosperidade de outro. E agora, chegou o dia, o grande dia de Deus restaurar a sorte desse povo, de Deus libertar esse povo. Teve crianças que nasceram lá e ficou velho na Babilônia. 70 anos, irmãos, de amargura por causa do pecado de Israel. Mas o dia da restauração chegou. E é de se entender agora o texto, porque que cada um estava dizendo assim: me belisque, meu irmão, para ver se é verdade o que está acontecendo. Nós estamos libertos. Nós somos livres. E aí veio o decreto do rei Ciro: povo de Israel, quem quiser voltar para a sua cidade, vocês estão livres. Você entende agora como é que eles ficam? Você entende como é que ecoou essa notícia entre os judeus? Você entende como foi o motivo, o gozo, a alegria? E agora você entende porque que eles estavam um olhando para o outro? Como quem sonha. Como quem sonha. Me belisque para ver se é verdade que nós estamos saindo desse cativeiro, voltando para nossa terra natal, onde nós plantamos e colhemos o nosso fruto, onde ninguém nos massacra mais, onde ninguém nos humilha, onde ninguém nos faz fazer trabalhos forçados para a prosperidade de outros. Mas agora eles sabiam que eles iam plantar não para a prosperidade de outro, mas para a alegria deles, para a prosperidade deles, para a alegria dos seus filhos e para a alegria da sua família. Você entende o que é isso, irmãos? Por isso você está vendo escrito aí: eles estavam como quem sonha. Agora, irmão, espera aí rapidinho, de quem é que eu estava falando mesmo? Israel, não é? Sim, Israel. Mas conosco não foi diferente. Você também era um alienado. Você também não queria ouvir a palavra de Deus. Você não queria Deus. O seu pecado afastou você tanto de Deus, ao ponto de o tornar tão escravo como Israel o era.
Ainda que não fosse escravo de Nabucodonosor, mas você era escravo do príncipe deste mundo. Você estava algemado, como esse povo estava na Babilônia. E sabe, você também estava algemado na Babilônia. Mas como assim, né? Nós estávamos algemados na Babilônia se vivemos no Brasil, pastor. Sabe por quê? Porque a Bíblia chama esse mundo atual de Babilônia. Você estava lá servindo algum tipo de rei que o acorrentava e tirava o gozo da verdadeira alegria do seu coração, o gozo verdadeiro da verdadeira felicidade eterna. Nós estávamos assim também, assim como o povo de Israel, quando vivíamos longe de Cristo, éramos escravos do pecado, sem condições de exercer a nossa liberdade. Assim estava, irmãos, os nossos caminhos. Quem aqui tinha condições de exercer a liberdade? Pois estávamos presos a velhos hábitos que nos afastavam de Deus. Sim ou não? Era assim ou não a nossa vida? Ou tem alguém aqui que não estava assim? Hã? Será que tem alguém aqui que não estava assim? Depois que encontramos a salvação em Cristo, sentimos-nos livres para exercer a nossa liberdade. O que nos aprisionava não tem mais capacidade de nos humilhar, como assim era Israel. Não era assim? Todos que nos conheciam no passado, hoje reconhecem a mudança que Jesus realizou em nós. O sangue de Jesus nos justificou, e por isso a nossa boca está cheia de sorriso e de tanta gratidão. É por isso. Então aí eu entro na segunda parte. Viu quanto você está dentro dessa mensagem? O quanto é para você ela? O quanto você pode com entusiasmo dizer o que diz o versículo aí e repetir as palavras que o povo de Israel falaram? Que as palavras, a segunda parte: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E é por isso que eles estão alegres, porque o versículo diz: entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É isso que diz aí? Vamos lá. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por eles? Sim, por eles. Mas isso pode chegar mais perto. Quem sabe, talvez, pode chegar até em nós. Então, veja o verso 3, o que diz. Vamos ler todos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles? Não, por nós. É por nós. Agora entenda, perceba que o primeiro verso diz por eles, está longe, mas o segundo verso diz por nós, pelo povo de Deus, pela igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sim, nós podemos dizer, Ele fez coisas grandiosas por nós. Ele fez coisas amorosas, gigantescas, que alguém jamais poderia fazer por nós. Não foi só grande o que Ele fez por nós. Perceba, o texto ficou um pouco longe de mim e de você no primeiro verso, mas no verso 3 ele chega até nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Perceba uma coisa, não foi só grande coisa que Ele fez por nós, foi gigantesco, imenso, incomparável, imensurável. Ele nos libertou da alienação, Ele nos libertou da escravidão, Ele nos libertou de Satanás, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do mundo, Ele nos libertou
libertou do inferno, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos glorificou. Aleluia! Foi muito mais do que grandes coisas que o Senhor fez por nós. Muito mais. E é por isso que nós estamos alegres. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, diz a palavra de Deus. Agora, à vista de que coisas? Dessas coisas grandes. Que diremos, pois, à vista disso que Deus fez por nós? O que diremos, o que o texto de Romanos diz para nós? Não precisa abrir. Romanos capítulo 8, 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende isso, irmãos? Perceba, Paulo traz essa declaração depois de ter dito tudo que Deus fez pela igreja. Paulo chega no versículo 31 de Romanos, depois que ele decorre todo o contexto teológico que Deus operou para salvar o seu povo. E é por isso que nós temos que encaixar esse texto aqui. Porque quando a Bíblia diz que Deus fez grandes coisas por nós, você não pense que foi só grandes coisas. Foi coisas imensuráveis, gigantescas, estupendas. Ele libertou a gente do maior problema da humanidade: pecado. E depois disso, nos libertou, nos santificou e nos glorificou. Então você pode dizer o mesmo que Paulo disse: se Deus fez isso por nós, quem será contra nós? Os filhos foram libertos pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós podemos dizer com alta voz: grandes coisas o Senhor fez por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Agora, meu irmão, imagine só comigo. Israel pensava o seguinte: imagine depois de tanto tempo voltar à sua terra natal. Para muitos anos de cativeiro na Babilônia, para eles, para muitos, isso era impossível. Escute, tinha uma promessa de 70 anos, pastor? Tinha. Mas para muitos irmãos, isso já não ia se cumprir mais, entenda. Eles tinham perdido a esperança. Para muitos isso era impossível, sair do jugo de Nabucodonosor. Mas Deus realizou o sonho, e o sonho tornou-se realidade. Deus realizou o inimaginável para o seu povo. Após ter sofrido as consequências de terem se afastado de Deus, o Senhor foi misericordioso e lembrou do seu povo. Mas é assim também conosco, irmãos. Também nós não imaginávamos ser tão amados por Deus, salvos por Deus, resgatados por Deus, tão abençoados por Deus. Você imaginava? Você, quando veio para a fé, seja sincero comigo, você imaginava receber tanta bênção como está recebendo? Quem imaginava? Nós viemos para Deus para ser salvos, para fugir da ira vindoura, para não ir para o inferno. Mas aí você percebeu que ao vir para o Senhor, você não recebe só a vida eterna. Você recebe bênçãos, livramentos, respostas, socorros e grandes coisas que o Senhor faz por nós. Todos nós, eu sei, eu posso ver no seu olho isso. Você pode dizer: Deus fez grandes coisas por mim. Por que eu posso dizer isso? Porque nenhum de nós imaginávamos ser tão abençoado. Eu vou ser sincero com você, eu nunca imaginei ser tão abençoado por Deus como Ele me abençoou. Primeiro, porque eu tinha noção que eu era um miserável e não merecia nada. Mas veja, irmãos, veja como isso se encaixa também em nós. Assim como Israel nunca imaginou que a sorte deles ia mudar, nós também não imaginávamos. Nenhum de nós imaginávamos. Fala a verdade, quando você estava no mundo, você parava e pensava assim: um dia eu vou estar na casa de Deus, cheio de bênção, na perspectiva da eternidade. Quem imaginava isso aqui? Vamos ser sinceros, irmãos. Não imaginávamos. O que imaginávamos era um dia e ficava imaginando o outro, como ia ser a curtição do sábado, do domingo, quem era o amigo que ia me chamar, quem ia botar uma inteira maior, onde ia ser a festa melhor. Era ou não era? Era assim? Era assim, irmãos.
imaginávamos. Mas Deus mudou a nossa sorte. Você percebe isso? Você percebe o quanto você deve ser grato a Deus? Você percebe o quanto você deve ser fiel a Deus, grato a Deus? Você não imaginava estar numa igreja, diante de irmãos, na presença de Deus, sendo auxiliado, visitado, abençoado, respondido, salvo. Você não imaginava. Até porque o caminho que você trilhava era outro, era ou não era? Nós não imaginávamos ser tão amados por Deus, salvos, resgatados por Deus, tão abençoados por Deus. Seja sincero, quantas bênçãos que você parou para pensar e disse: eu não imaginava ser tão abençoado por Deus como eu sou e como eu estou sendo. Eu não imaginava essa resposta tão rápida de Deus. Eu clamei ontem, Deus já me respondeu. Eu não imaginava que isso que o meu coração desejava ia vir tão rápido para mim. Eu não imaginava. E nós ficamos como quem? Sonha. Hein? Quem já comprou algo que desejou tanto e olhando para aquela coisa disse assim: nossa, um dia desse eu não tinha isso e Deus me abençoou tão rápido. Você sabe o quê? Como quem sonha, dizendo: alguém topa em mim aqui para ver se é verdade, que aquilo ali é meu e que Deus me abençoou de verdade. Não é, irmãos? Seja sincero, todos nós temos motivo para dizer isso aqui, todos nós. E você pode dizer o que o verso 3 diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que estamos alegres. Embelisque para ver se é verdade, que nós estamos vivendo isso, que Deus está nos dando isso, que Deus está nos abençoando com isso, que estamos desfrutando disso. Nunca falou não com a parceira assim? Nunca rolou não? Esse clima. Embelisque aqui, amor, para ver se é verdade que nós conseguimos essa conquista. Que tão rápido o desejo do nosso coração foi realizado. Nossa, como Deus é bom! Você não se sente merecedor, não? Às vezes eu via tanta bondade de Deus, tanta bênção, que eu conseguia ver mais minha miséria, irmãos. Eu dizia: meu Deus, que Deus me abençoa tanto, meu Deus, obrigado. Porque eu não mereço tantas bênçãos. Quem merece? Quem merece? Você entende? Nós ficamos assim, como Israel, como quem sonha. Lê a igreja toda em voz alta, versículo 3, vamos lá. O que está escrito aí? Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! É assim que deve estar seu coração, meu irmão. Lembre de onde Deus lhe tirou, lembre o que Ele tem feito até aqui, lembre das bênçãos que Ele lhe abençoou. E você vai entender o porquê que esse texto faz tão sentido para nós, não é? Você vai entender porque você tem que sair daqui tão feliz dizendo: meu Deus, obrigado. É verdade. É verdade, Senhor. Porque perceba, irmãos, perceba comigo, por mais que você não concorde, você deve admitir que eu estou certo. Quando Deus lhe salvou e restaurou a sua sorte, como fez com Israel estava cativo, aí Deus libertou Israel, assim como libertou você em Cristo, mudou a sua sorte, tirou você do rei, do príncipe desse mundo, das garras do diabo, aí purificou você, perdoou você, libertou você, santificou você, fez uma obra linda em você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisava fazer mais alguma coisa além de lhe salvar? Ele precisava enriquecer você na terra? Ele precisava lhe dar tudo o que seu coração deseja? Ele precisava lhe abençoar tanto? Seja sincero, irmãos, nada é maior do que a nossa salvação. Quando Ele resgatou você, essa é a maior vitória que você recebeu de Deus. Mas Ele não para por aí. Olhe, preste atenção como eu quero fazer você entender que você deve ser grato. Eu estou dizendo para a igreja que quando Deus tirou você da mão do diabo, quando Deus mudou seu coração tenebroso, quando Deus libertou você das algemas que lhe prendia, isso já era suficiente. Já era. Essa já era a maior bênção que você e eu podia receber de Deus. Sabe o que Ele
faz? Ele, depois disso, ainda faz grandes coisas. Ele começa a lhe cercar de bênção de um lado, de outro, de resposta, de livramento, de filhos, de bênção, de uma igreja amada, de irmãos amados, do alimento, do fruto do bom dessa terra. Deus começa a lhe dar muito mais que eu e você merecíamos. Por favor, pare para pensar nisso. Ele começa a lhe cercar de bênçãos, de graça, de paz, de alegria. Coisa que se ele não fizesse estava tudo legal, porque ele já tinha salvado a nossa alma. Você entende agora o porquê que você pode clamar na sua casa ao acordar? Sim, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso é que estamos alegres. Vamos para a última parte, o pedido de exaltação do povo. Vamos lá, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Só até aí. Israel está pedindo o quê? Restaura, Senhor, o quê? A nossa sorte. Peraí, mas eles não tinham agradecido já a Deus, porque Deus tinha mudado a sorte deles, não é? Ou restaurado a sorte de Sião. Por que eles estão pedindo agora de novo para Deus restaurar a sua sorte? Porque o verso 1 está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ficamos como quem sonha. Mas o 4 eles voltam a repetir: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Sabe o que aqui significa, irmãos? Sabe o que significa quando o povo diz para Deus restaurar a sorte deles como a torrente no Negueb? Irmãos, isso aqui significa que ser restaurado do cativeiro significava muito mais do que retornar à terra prometida. Você entende? Eles queriam mais. Eles queriam a ajuda de Deus. Seria extremamente necessária para que eles realmente viessem a ser restaurados completamente. Ou seja, quando eles voltassem para Israel, eu acabei no começo da mensagem, disse a vocês, como é que estava Israel? Em ruínas. Você entende agora o pedido do 4? Eles estão dizendo assim: Senhor, não só nos liberte, mas a sua mão seja conosco, para nós restaurar a cidade, levantar os muros, os templos, as portas e as plantações. Continue a sua mão a nos abençoar. É isso que o texto quer dizer. Não só nos liberte desse cativeiro, Senhor, mas nos ajude a chegar em Jerusalém e levantar os muros novamente. Você sabe da história, né? Que Deus ajudou lá na frente, Neemias. Irmãos, para quem nunca assistiu o filme Neemias, assista. É muito bom, muito bíblico e vai contar a história. Neemias, um homem que Deus usa para ir até Israel restaurar essa miséria aqui. Olha que bom. E aí Deus começa a levantar os muros, começa a fechar as brechas, é uma obra assim maravilhosa. Isso é em filme, viu? Assista, porque o filme é fiel à história bíblica. Ou então leia o livro de Neemias, tá? O livro de Neemias, ou assista ao filme. Mas eu aconselho a você assistir o filme, assista. É muito edificante, mas muito edificante mesmo. Então é isso que eles querem dizer aqui, quando eles dizem: Senhor, restaura a nossa sorte. Ou seja, nós precisamos extremamente do Senhor, para que realmente nós venhamos ser completamente restaurados. Por isso eles pedem que Deus fizesse como fez aonde? As torrentes do Negueb. Está escrito aí ou não? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Irmãos, por que o Negueb? O Negueb, ao sul de Israel, escute isso, porque que eles comparou e pediu para que restaure a sorte deles como ao Negueb. O Negueb, ao sul de Israel, era árido, seco. Então, diante disso, quando havia atemporais, ocasionais, os leitos secos dos rios se enchiam repentinamente e as águas ficavam agitadas.
agitadas. Era exatamente isso que eles estavam pedindo. Assim, Senhor, Deus, como repentinamente o Senhor acabava com a sequidão do Negueb, transbordando de água aos rios, deixando a água agitada, que Deus fizesse com Israel, acabasse com a sequidão, enviando chuva de bênção e de graça, para que esse povo não viesse, tornasse novamente a ser escravizado. Por isso eles usam aqui a ideia do Negueb, porque enquanto eles estavam lá na Babilônia, eles estavam como povo que? Secos, sem ânimos, sem a bênção do Senhor. Pelo menos isso que eles pensavam. Por isso eles dizem assim: Senhor, restaura nossa sorte como as torrentes no Negueb. As torrentes no Negueb era árido, seco, mas de repente Deus enviava uma chuva e a água, e os rios, as águas se agitavam, e aquilo que era seco vinha a ser restaurado. Era isso que Israel estava pedindo a Deus, que assim como ele fez no Negueb, fizesse com o povo, que a providência de Deus não os faltasse, que eles não viessem a ser mais secos, escravos, mas abençoados por Deus, assim como Deus abençoava o Negueb com muitas águas. Sabe, irmãos, ser sincero, precisamos pedir a Deus que nos encha também, como ele fazia no Negueb, para que assim como Israel, nós não sejamos secos, frios e vazios de Deus, mas cheios da presença do Deus vivo. Esse pedido de Israel tem que ser um pedido meu e seu também. Israel reconheceu que estava seco, assim como estava o Negueb, mas ele também reconheceu que de repente Deus enchia o Negueb e a sequidão se tornava em vida. Assim ele pediu que Deus fizesse com eles. Nós precisamos pedir que Deus faça conosco também. 25. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, isso aqui mostra para nós que mesmo com dificuldades, veja, os que com lágrimas semeiam, com júbilo o quê? Ceifarão. O que é que isso significa para nós? Que mesmo com dificuldades, choro, ao semearmos no lugar certo, no tempo devido, faremos uma colheita que alegrará o nosso coração. Vou repetir, você leu o texto? Olha o que diz o texto: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Mesmo que diante de dificuldade e choro, ao semearmos no lugar certo, no tempo devido, faremos uma colheita que alegrará o nosso coração. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é trabalhoso, requer renúncia de nós próprios, mas no tempo certo, Deus nos recompensará. Versículo 26, acabando a mensagem. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo e trazendo os seus feixes. Vamos lá, toda igreja, vamos lá. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus. Por último, isso aqui nos ensina, independente do estado ou circunstância, continue fazendo a vontade de Deus, semeando boas sementes nesse mundo, que mesmo em meio às dificuldades e tristezas da vida, se perseverarmos e confiarmos em Deus, eventualmente colheremos alegrias e bênçãos. As bênçãos de Deus nos encorajam a não desistir, mas a continuar semeando com fé e esperança no único Deus que pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Porque devemos continuar semeando a boa semente, fazendo a vontade de Deus, porque no tempo certo colheremos a vida eterna. Quem pode dizer amém? Amém. Eu quero acabar no 3, vamos lá, todos nós. Versículo 3. Então, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor.